Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um artigo que saiu na revista Piauí, revista número 147, de dezembro de 2018. O artigo foi escrito por Armando Antenori e chama-se Show Esquerda. Ele está na página, inicia na página 73 e vai até a página 74 desta revista. Pois muito bem. O nosso programa de hoje vai tratar de um tema absolutamente sui generis e que certamente só poderia ter surgido no Brasil, não é? Que é um caso de exorcismo político. O artigo fala de um pastor da Igreja Universal que está exorcizando uma entidade de esquerda. Então veja, evidentemente, o absurdo a que chegou o Brasil. Evidentemente que o Estado é laico, não é? E em sendo o Estado laico, claro que o Estado não pode definir o que é religião. Aliás, cada religião define-se a si própria por fenômenos transcendentes, não é? Manifestações hierofânicas. Entretanto, a forma como as igrejas, certas igrejas, setores de todas as igrejas, protestantes, evangélicas, católicas, mesmo dentro da Umbanda, não é? O espiritismo, enfim, semanalmente existe uma sequência de fraudes sendo denunciadas e levado a cabo, não é? Há um nível de manipulação e de charlatanice no mundo moderno que chega de fato a ultrapassar qualquer ideia de ser surpreendente, não é? Portanto, esse é mais um caso. Quer dizer, não que a política não esteja igual, né? De fato, aqui nós temos quase que aquele cenário previsto no Apocalipse ou nas inúmeras estruturas proféticas, né, de um tempo que estaria absolutamente repleto do mal, em todas as configurações. Esse artigo é um artigo interessante e eu vou ler aqui a descrição inicial do artigo. Então, o artigo chama Show Esquerda. Pastores da Universal agora livram os fiéis de possessões comunistas. Então, esse é o ponto. Veja, o artigo é muito bem colocado, sobretudo porque isso é uma realidade admitida. Segundo o próprio autor do artigo fala, eles entraram em contato com a Igreja Universal e a própria Igreja Universal admitiu sim que aquele vídeo foi feito dentro da igreja, só que a igreja não deu o nome do pastor, né? Eu tentei entrar no vídeo, esse vídeo foi exposto, e o artigo vai falar sobre isso daqui a pouco, num site de esquerda, né? O site chamado Esquerda Diário, né? Acontece que quando a gente entra no site, evidentemente, o vídeo não está mais disponível, né? Bem, então eu vou partir do pressuposto que a Piauí está falando a verdade, evidentemente, e que o próprio site de esquerda também está falando a verdade, porque existe de fato o vídeo, só que o vídeo foi retirado do ar, né? Bom, mas eu vou deixar depois o link para que vocês possam entrar na página do Diário Esquerda para verificar. Ora, evidentemente o Diário Esquerda, em sendo um site de esquerda, faz esse tipo de denúncia exatamente porque a religião, não é, cristã, digamos assim, propugnada pela Igreja Universal, fala que estão sendo exorcizadas agora entidades de esquerda. Olha, sinceramente,
Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa na minha vida. Não é? Quer dizer, haver entidade de esquerda e haver entidade de direita. Mas bem, vamos aqui ao início do artigo do Antenori. Ele começa assim, abre aspas, citando o que está no vídeo. Você é de esquerda ou de direita? Pergunta o pastor, né? Todo de branco, exceto por um inusitado par de luvas negras. O pastor faz a pergunta para o espírito que se apoderou de uma mulher. Trata-se de uma alma espalhafatosa. Sob influência dela, a mulher gargalha, solta gritos esganiçados e se remexe inteira. E responde, de esquerda. Responde a entidade pela boca da possuída. Pouco depois, o pastor avisa que vai promover uma troca de banda. Ou melhor, vai expulsar da mulher o espírito de esquerda para permitir que as forças de direita a confortem. Ele apresenta, então, um mural que se divide em duas partes. Uma reúne somente palavras de cunho negativo, desânimo, ódio, azar, brigas, vícios, angústia, miséria, depressão, medo. São os males reservados àqueles que se deixam enfeitiçar por criaturas sobrenaturais de esquerda. Já os que se entregam à banda da direita desfrutam unicamente de benesses, conforme demonstra a outra parte do mural: prosperidade, amor, alívio, coragem, saúde, entusiasmo, vigor, autocontrole, justiça. Muito bem. Esse vídeo, segundo o artigo, de apenas 49 segundos que circula pela internet, exibe, portanto, essas cenas e não traz nenhuma informação adicional, como, por exemplo, qual é o nome do pastor, né? Ele estava em qual igreja, quando aconteceu o ritual, qual é a data, enfim, não tem. Essas imagens não esclarecem. Mesmo assim, no dia 9, na sexta-feira, 9 de novembro, agora de 2018, o site do Esquerda Diário, que é o site do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT, postou o vídeo e usou como mote para um artigo indignado. O título do artigo é o seguinte: manipulação religiosa. Está na seção de política. O título do artigo chama Manipulação Religiosa. Um caso de exorcismo político no Brasil, 2 pontos. Pastor da Universal exorciza entidade de esquerda, sendo que a entidade de esquerda está entre aspas. Aí ele continua o seguinte: o papel de manipulação e a charlatanice de alguns pastores evangélicos chega a níveis surpreendentes. Depois de fazerem campanha para o candidato racista, homofóbico e machista, que defende a tortura e a violência, agora estão fazendo sessões de exorcismo em seus fiéis para libertá-los das entidades de esquerda. Bem, a parte os jargões, o jargão que essa esquerda petista tacanha criou, de rotular o Bolsonaro de racista, homofóbico, machista, evidentemente que o Bolsonaro não é lá uma pessoa que tem muita trava na língua, não é? Agora, esse jargão petista, de fato, é absolutamente enfadonho. E, enfim, mas eles já criaram isso como um mote. O fato é, subtraindo os jargões esquerdistas e as altas doses de psicopatia da própria esquerda, o artigo em si é interessante, não é? E fala a verdade. E isto trata-se de um papel de manipulação e de charlatanice sem precedente. Quem estuda minimamente filosofia da religião, ou a religião dentro de um sentido antropológico, ou mesmo a religião sob uma perspectiva teológica, meu Deus do céu, nenhuma entidade, seja celestial, seja infernal, até o presente momento, foi categorizada como entidades de esquerda ou de direita, não é? Evidentemente que a Igreja Universal, uma coisa que muito pouca gente sabe, é que o Bispo Macedo fez
começou a sua caminhada dentro do candomblé, não é? E ele desentendeu-se com o seu pai de santo e jurou para o pai de santo dele que se vingaria do candomblé. Pois muito bem, isto que eu estou falando para você que me ouve, eu ouvi de viva voz de um pai de santo cuja cabeça foi feita e que era filho de santo, juntamente com o Bispo Macedo. Seja como for, a Igreja Universal vem se apropriando, claramente se apropriando, de toda a temática do candomblé. Evidentemente que isso não se trata de um multiculturalismo, tá certo? Trata-se de um projeto deliberado de destruição do candomblé, mas também trata-se de um projeto deliberado de destruição das bases cristãs. Ninguém há de pensar que este tipo de deformação atinge somente uma área, né? A coisa é muito grave. Por outro lado, o artigo do site Esquerda Diário, ele faz uma forçação de nota absurdo, quer dizer, ele vincula, se chama a falácia da causa falsa, né? Ele vincula esta transformação da Igreja Universal à candidatura do Jair Bolsonaro, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato do papel de charlatanice da Igreja Universal estar diretamente vinculado, né, à candidatura ou à eleição do Jair Bolsonaro não tem uma relação a ver com a outra. E evidentemente que aqui eles tentam forçar uma nota, não é? Dado que o próprio Bispo Macedo tornou-se um grande apoiante do Jair Bolsonaro. Quanto a mim especificamente, não vejo nenhum tipo de vínculo aqui, muito pelo contrário. Quando nós vamos fazer um histórico de como a Igreja Universal vem tratando as temáticas religiosas e, sobretudo, a forma como ela vem investindo dentro dos terreiros de candomblé e dentro dos terreiros de umbanda, nós vemos que essa situação das entidades de esquerda aqui, não é? Na verdade, vão procurar um alinhamento entre o bom e o mau ladrão, que estavam à direita e à esquerda de Cristo no processo da crucificação. Ora, o problema é muito mais sério do que a mera candidatura ou a eleição do Jair Bolsonaro. Por quê? Sobre a minha perspectiva, evidentemente, quero frisar isso. Por quê? Quando você, ontologicamente, o bem e o mal têm definições claras, não é? Uma vez que que esta brincadeira deste pastor, onde ele cria uma entidade comunista, uma entidade de esquerda, e quando eles associam o mal, não é? Ódio, azar, desânimo, briga, vício, quando eles dizem que esses males são males criados por criaturas sobrenaturais de esquerda, ele não está somente politizando o mundo espiritual. Não se trata disso. Ele está fazendo algo muito pior. Ele está simplesmente desontologizando a categoria do mal e também desontologizando a categoria do bem. A questão é muito mais grave e muito mais séria do que nós podemos pensar. Mas vamos continuar aqui no artigo, não é? Então, segundo o Antenori, e de fato o vídeo não traz esses esclarecimentos, não é? Coletivamente, esse artigo da Esquerda Diário foi assinado, né, pela redação do portal. O artigo começa com a citação de uma frase que atribui a Dom Quixote, né, que é o seguinte: Dom Quixote é o cavaleiro sonhador, não é, que tem como companheiro o Sancho Panza. É o cavaleiro criado
por Miguel de Cervantes, é um romance de cavalaria. O próprio fato do site Esquerda Diário ter começado esta citação com uma frase de Dom Quixote, que por sua vez repito, um romance de cavalaria. Os romances de cavalaria, num contexto peninsular, da Península Ibérica, portanto Portugal e Espanha, Dom Quixote está ligado a uma larga tradição, né, que é a tradição da cavalaria e dos monges cavaleiros. Esta tradição diz respeito, entre outras coisas, à busca do Graal. Não é? Para entender a profundidade dessa questão, nós tínhamos que ter, por exemplo, um relativo estudo sobre a chamada série dos romances peninsulares de cavalaria, os Amadizes. Né? Um dos romances peninsulares mais famosos chama-se Amadis de Gaula. Né? Então, este artigo, a esquerda tem uma cultura muito grande, hein? Via de regra, a esquerda prepara muito bem os seus intelectuais. Portanto, repito, não é casual eles abrirem este artigo falando da Igreja Universal, conectando-a com uma frase de Sancho Panza, de Dom Quixote. Dom Quixote fala o seguinte: coisas verás, Sancho, que não acreditarás. Essa frase foi escrita por Cervantes, portanto, no século XVI, e eles dizem que a frase cabe como uma luva para o Brasil atual. Não é? Não. Só que aqui também existe manipulação e charlatanice no site da esquerda. Né? Dom Quixote é um cavaleiro. E é preciso entender, repito, que é o papel dos romances de cavalaria, para entender que os autores do artigo da esquerda, desse site, querem com isso dizer que a esquerda está promovendo ou é a detentora do Santo Graal no mundo moderno. Quer dizer, tanto a esquerda quanto a direita brasileira são duas aberrações, são duas anomalias aberrantes. E elas retroalimentam-se a si mesmas. Não é? De modo que o artigo é cheio de pegadinha. Mas vamos voltar aqui ao artigo da revista Piauí. Né? Os autores, o Antenori coloca, e muito apropriadamente, que os autores da matéria vão sustentar que a sentença espelha perfeitamente a realidade brasileira. Evidentemente, ainda que Miguel de Cervantes jamais tenha escrito, né, alguma coisa do gênero, contrariando o que apregou o senso comum. No parágrafo seguinte, o artigo afirma o seguinte, abre aspas, o papel de manipulação e charlatanice de alguns pastores chega a níveis surpreendentes. Depois de fazerem campanha para o candidato racista, homofóbico e machista que defende a tortura e a violência, agora fazem sessões de exorcismo em seus fiéis para libertá-los das entidades de esquerda. Ora, além de divulgar as imagens, o site reproduz o comentário de uma professora da rede pública carioca, chamada Fabiana Oliveira, que redigiu no Facebook, onde publicara o vídeo. Ela se declarava chocada com a cena e a associava igualmente à denominação do bispo Edir Macedo. Abre aspas, o diabo agora tem partido. A Igreja Universal inventou a entidade de esquerda. Alguém precisa processar esse povo. Veja bem, esta declaração realmente desta professora da rede pública está correta. O problema é o seguinte, como definir religião? O Estado não pode e não tem esse critério, porque o Estado é laico. Agora, os abusos religiosos, bem como os abusos políticos, estão literalmente destruindo o mundo. Não é só a corrupção, não. A loucura tomou conta do mundo de uma forma generalizada. E
conta com uma passividade absolutamente tolerante, que é um caso dramático, não é? De amortecimento da consciência. Evidentemente que criar uma entidade de esquerda traz de volta, ou entre outras coisas, a junção do poder político com o poder religioso. Ora, a partir do momento, quer dizer, se parcela, nós temos um Congresso Nacional, onde tem uma bancada evangélica muito expressiva, a bancada católica, a Igreja Católica nunca formou nenhuma bancada, não é? A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: até que ponto este tipo de ideia, de lançamento de ideia, não será acarreado para dentro da política no sentido de virar projeto de lei? Por que eu estou falando isso? A pastora Damares, que agora é ministra do governo Jair Bolsonaro, falou algo perigosíssimo. E as pessoas no Brasil não têm noção das declarações que alguns desses ministros do Bolsonaro estão dando, não é? Ela disse que o Estado não funciona e que agora, portanto, é a vez da Igreja dirigir o Brasil. A pergunta que nós temos que fazer é: qual igreja? É a Igreja Evangélica? Qual facção? É a Igreja Protestante? É a Igreja Anglicana? É a Igreja Universal? É a Igreja Católica Latina? Ou é a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa? Qual é o tipo de cristianismo que vai agora dirigir o Estado? O Brasil entrou num processo extremamente perigoso, né? Esta campanha de moralização, ou a campanha anti-esquerda, de fato vai se prestar para os maiores absurdos que já se viu sobre a face da Terra. Isto é o perigo. Ninguém em sã consciência, que não seja traficante, bandido, estuprador, imoral, ninguém em sã consciência está achando bonito a roubalheira, a ladruagem, porque não está só no Brasil, não, está no mundo inteiro. Evidentemente que o Brasil é um caso singular, porque o que acontece aqui não acontece em nenhum outro lugar do mundo, né? E em termos de escala, né, de quantidade. Portanto, ninguém está satisfeito com esta deturpação total da sociedade. Por outro lado, isto não é justificativa, de forma alguma, não é, para começar a misturar setores. Pois é exatamente nas épocas de grande caos social que a razão e o cuidado, a consciência, devem vigorar, devem prevalecer, porque o mundo está um caos. Ora, o fato exatamente dele estar um caos demanda de cada um de nós um mínimo de equilíbrio e de bom senso. É isso, não é? Portanto, essa questão de criar uma entidade de esquerda, além da desontologização, não é, do bem e do mal, das categorias filosóficas, teológicas do bem e do mal, evidentemente traz para dentro do plano religioso a política e traz para dentro da política o plano religioso. A partir, voltando ao artigo, né, do Antenório, a partir desse ponto, portanto, desse comentário que essa professora faz no Facebook, o artigo deixa de abordar o ritual, né? E ele vai tecendo considerações mais genéricas sobre como as lideranças evangélicas ludibriam os devotos para impor a ideologia da classe dominante. Pronto, o artigo já descamba para aquela cantilena absolutamente exaustiva e manipulativa da esquerda, né? Os interesses dos capitalistas, os interesses dos ricos, pronto. Reitera que durante o processo eleitoral, o Silas Malafaia e outros pastores abraçaram a extrema-direita e fizeram lavagem cerebral
numa infinidade de cristãos com o intuito de levar o Bolsonaro à presidência da República. Novamente, eles vinculam uma coisa com a outra. E veja, aqui eles estão corretos, porque de fato o Silas Malafaia e muitos outros pastores, do mesmo jeito que o Lula estava no poder, ele apoiava o Lula, apoiou a Dilma, eles apoiam todo mundo. Né? Esse é o problema no Brasil, a falta de seriedade em relação às coisas. Ora, quando você tem uma liderança religiosa em que ela muda de opinião de acordo com a face do poder, perceba que nós não estamos mais diante de uma mera liderança religiosa. Nós estamos diante de alguém que está usando da estrutura religiosa para fazer proselitismo político, portanto trata-se de uma disputa de poder. É isso, não é? Então, subtraindo os jargões esquerdistas, o artigo traz algumas questões importantes, né? E é a reflexão que eu fiz agora há pouco. Veja, esta Damares, eu mesmo ela tem denúncias, eu gosto da pastora Damares. Agora, a situação, há frases que são extremamente preocupantes, não é? Essa frase dela é uma delas, quer dizer, a igreja agora vai cuidar do Estado. Não vai cuidar do Estado, porque o Estado é laico. Nem a igreja se mete em assunto de Estado, nem o Estado se mete em assunto de igreja. Né? Quer dizer, há uma interface. Uma interface é uma coisa, outra coisa é dizer que o Estado vai adotar critérios religiosos. Aí é aquela pergunta que qualquer indivíduo deveria fazer. Qual é a igreja que vai cuidar do Estado? Né? Qual versão cristã? Porque o próprio povo precisa de saber disso. Jair Bolsonaro foi eleito por 50 e poucos milhões de votos? Foi. É preciso lembrar que a maior parte desses votos é anti-PT. Não é a favor dele, é anti-PT. E é preciso lembrar também que quase 100 milhões de pessoas também não votaram no Jair Bolsonaro. Portanto, este candidato eleito não representa o Brasil mesmo. Este é um dado de realidade. De modo que o seu governo de ocupação militar não tem o direito de simplesmente enfiar militares para voltar com o processo de militarização da política, nem tampouco tem o direito de fazer vingar uma certa versão de cristianismo dentro do Estado. O Estado é laico e é curioso que nós estejamos em pleno século XXI tendo que defender a ideia do Estado laico. Estado laico não é Estado ateu, evidentemente. Agora, Estado laico também não é um Estado em que um ministro possa se sentir absolutamente à vontade para dizer que a igreja é que vai mandar no Estado. Não vai não. E se isso acontecer, de fato, tem que haver uma reação muito consistente. Portanto, tanto a esquerda, que vincula desavisadamente todas as versões cristãs à candidatura do Jair Bolsonaro, evidentemente imputando a elas charlatanice, não está correto, bem como também não está correto esses pastores, há vídeos de pastores denunciando a imensa influência da maçonaria e que a maçonaria está, entre outras coisas, destruindo as igrejas pentecostais, evangélicas, etc. De modo que o cenário hoje, não só no Brasil, o cenário é muito complexo, é um cenário mundial. Ora, evidentemente que quando esse tipo de vídeo vem à baila, os leitores que resolvem opinar, opinam de modo exacerbado, falso profeta, uma vergonha, charlatanismo, exploradores da fé alheia, etc, etc. Entretanto, parece que pouca gente consegue perceber as nuances por trás dessas questões, que são gravíssimas. Se nós nos ativermos somente nessas duas, que eu citei para vocês, que é a desontologização do bem e do mal, das categorias ontológicas do bem e do mal, não é? Isso é um processo de
marxismo cultural, é um processo de medida revolucionária. Você pega um conceito e você esvazia o conceito semântico, né? Você esvazia o conteúdo semântico do conceito, da palavra, e evidentemente que uma vez que você faz esse esvaziamento, evidentemente que o conceito sofre uma metamorfose. É claro que um pastor da Universal, livrando os fiéis de possessões comunistas, portanto, a partir do momento que eles criam uma entidade de esquerda comunista, né, nós estamos diante de um caso claro de desontologização. Isso significa que mais à frente eles vão criar o conceito que eles quiserem. Portanto, eles não estão combatendo a direita nem a esquerda. Eles estão destruindo, entre outras coisas, a própria ideia do cristianismo em si. É isso que é preciso ficar evidente. Tá? Ora, o sociólogo Reginaldo Prandi disse que, ao avaliar o vídeo, né, uma mulher que grita, que solta gritos, etc., ele falou que parece uma pombagira. Né? O sociólogo Reinaldo Prandi é um estudioso das religiões afro-brasileiras. Ele é professor emérito da USP, né? E na condição de antropólogo, né, de sociólogo, ele coloca que essa entidade que se apropria do corpo da mulher, evidentemente, tem características de pombagira. Ora, no panteão da Umbanda, a pombagira é um espírito feminino que se manifesta com estardalhaço. Mas é preciso entender o seguinte: Umbanda não é candomblé, hein? Há uma confusão muito corrente. A Umbanda lida com espíritos, portanto com gente morta. Né? O candomblé não lida com espíritos. O candomblé lida com orixá. Um orixá não é um espírito. Um orixá é uma força da natureza. Mas, de fato, a frase, a colocação do Prandi tem, de certa forma, algum vínculo com a realidade. As pombagiras falam alto, dança, rodopia, fuma em piteira, apreciam um bom champanhe, destacam-se pela sensualidade, né? Gostam de roupa provocante, se perfumam, flertam sem nenhum pudor. Entretanto, essa é uma descrição genérica das pombagiras. Né? Entretanto, o vídeo, e não posso dar um parecer, mas me parece, pelo que eu li aqui escrito, a mulher, o fato dela soltar grito, se remexer todo e soltar palavrão, não necessariamente a vincula com uma pombagira. Né? Então eu gostaria muito de ver o vídeo, e infelizmente, repito, o site Esquerda Diário, o vídeo não é possível mais de ser acessado, mas nós temos que ter em perspectiva que há uma diferença. Né? O indivíduo pode ter todas essas manifestações quando ele está, digamos, possesso, quando ele está possuído, e não necessariamente isso ser uma pombagira. Né? A Umbanda é uma religião eminentemente brasileira. Ela nasceu no século XX e é uma mistura sincrética, de fato, entre o catolicismo, o candomblé e o espiritismo. Então, a Umbanda mistura deuses, né, como Ogum, Xangô, Oxum, lida com as almas dos mortos, não é? E tem questões, símbolos, usa símbolos, ritos, preceitos católicos, cristãos. Não é? Agora, então o panteão, digamos, do candomblé não é o panteão o panteão da Umbanda não é o panteão do candomblé. Tampouco é o panteão cristão. Não é? E, evidentemente que nem no candomblé, nem na Umbanda, né, nós não temos esta categoria de entidade de direita e de esquerda. Isso não existe. Nem no cristianismo. Não é?
aquela figura do bom e do mau ladrão, portanto, aquele que está à direita e aquele que está à esquerda, não designa, pelo menos não designou até agora em nenhum momento, desses 2000 anos da história da igreja, nenhum tipo de hierarquia celestial ou infernal, não é? Que tivesse entidade de esquerda e de direita. Ora, evidentemente que o Prandi vai dar uma explicação absolutamente sui generis, escatológica, não é? Que é o seguinte: ele fala que o povo da direita abarca aquelas que, quando vivas, tiveram condutas socialmente aceitáveis. É o caso dos preto velho, quer dizer, esse é um discurso absolutamente cretino, vindo de um indivíduo que é um sociólogo emérito, professor emérito da USP. Né? Ou seja, o sujeito acolhe a questão. Ele fala que, portanto, os pretos velhos, que eram os antigos escravos, os caboclos, os boiadeiros, os marinheiros, que eram os representantes dos trabalhadores remunerados, os baianos, os herês, que são crianças, os príncipes, que são os membros da elite, todos eles faziam parte da direita, do povo da direita. Em contrapartida, o povo da esquerda vai agregar as entidades que se comportavam de maneira antissocial enquanto elas viveram. Foram traficante, ladrão, homicida, trambiqueiro, prostituta, cafetino. Né? Então os homens dessa linhagem recebem os nomes de Exu e as mulheres de Pombagira. Né? Ele coloca o seguinte: digamos que o povo de esquerda revela-se mais livre, mais identificado com a ética do candomblé, e o da direita se deixa influenciar pela moralidade cristã. Isso foi a comparação que o sociólogo, ele é autor de um livro chamado Mitologia dos Orixás. Né? Não por acaso, eu tenho a obra do Reginaldo Prandi. Agora, essa declaração que ele dá para a revista Piauí, isso é uma aberração, é uma anomalia completa. Quer dizer, o cara está simplesmente, ele não está só ressignificando, né, o panteão e a teologia do candomblé. Ele criou uma coisa completamente nova. Esse é o problema da falta de seriedade que está acontecendo no mundo inteiro, quer dizer, dentro da academia, dentro da política, dentro da religião. Né? Falar em ética do candomblé é algo absolutamente disforme, não é? E associar as entidades do candomblé, quer dizer, dizer que o candomblé tem uma direita que se compara com a moral cristã, esse sujeito é um sociólogo. Portanto, esse tipo de fala é uma fala, evidentemente, que vai deitar raízes. Né? Agora, ele complementa, vai dizendo que os umbandistas não hierarquizam os grupos. Claro que não hierarquizam. Não existe essa situação nem na Umbanda nem no Candomblé, de direita ou de esquerda. Né? Portanto, a própria Umbanda não considera a turma da esquerda pior que a da direita. E aqui já tem um detalhe maligno dentro do texto. Né? Porque não há esquerda ou direita dentro do candomblé e dentro da Umbanda, assim como não há dentro do cristianismo. Evidentemente que a conclusão é que na Umbanda essas polaridades não guardam nexo com política, não guarda mesmo. Né? Agora, isso não vale para cerimônias evangélicas de exorcismo. Existe um antropólogo chamado Ronaldo de Almeida. Ele escreveu um livro, A Igreja Universal e Seus Demônios, um estudo etnográfico. Por sugestão do autor do artigo da Piauí, portanto, por sugestão do Antenori, ele fala que o professor da Unicamp,
o Ronaldo de Almeida, assistiu o vídeo, né, que foi replicado pela Esquerda Diária. E o professor chega à conclusão e fala, não, tudo indica que de fato aquele ritual aconteceu dentro da Universal. De acordo com o professor da Unicamp, o Ronaldo, a Igreja Universal foi fundada há 4 décadas e ela introduziu e popularizou num país um tipo muito particular de exorcismo, né? Então, antes do esconjuro, o pastor entrevista o espírito maligno. O espírito quase sempre confessa ser um Exu ou uma pombagira. E o pastor, o antropólogo Ronaldo de Almeida, coloca aí muito apropriadamente aquilo que eu falei para vocês. Ele fala o seguinte, abre aspas, para combater as crenças afro-brasileiras, a Igreja Universal se apropriou dos códigos da Umbanda e os reelaborou, adequando-os à dualidade cristã do bem e do mal. A esquerda virou assim o campo demoníaco das trevas que habitam os encostos, e a direita se tornou o território divino da luz. Os dois polos travam uma batalha infindável, só que em termos metafísicos, não políticos. Isso é a explicação do Ronaldo de Almeida. Eu concordo com a explicação dele, mas eu iria além, que é o que eu já coloquei para você que está me ouvindo. Evidentemente que a Universal, ao se apropriar dos códigos de Umbanda, os reelaborando, o que a Universal faz? De fato, a intenção é esvaziar a teologia, né, ou a religião do candomblé e da Umbanda, portanto é destruir, bem como, ao associar com a religião cristã, o processo é o mesmo. Há, portanto, uma destruição do cristianismo. Não se trata de uma mera reelaboração e adequação ontológica. Trata-se de um projeto maligno e nefasto de destruição de ambas as vertentes religiosas. Tá claro? E, evidentemente, agora, ao trazer isso para o âmbito da política, repito, a Universal avança para dentro da política. As pessoas talvez não se dão conta do perigo que é isso, que vamos considerar que você começa a criar um projeto de lei, né? Tem uma bancada evangélica imensa, você começa a criar um projeto de lei onde vai, por exemplo, demonizar o candomblé, demonizar o espiritismo, aonde todo sujeito, que uma característica do marxismo ou do comunismo é que ele é ateu, embora o Dugin e os tantos outros já estão falando, e já tem a nova esquerda e a terceira esquerda, já fiz vários programas sobre isso, que estão propondo uma junção do comunismo com o cristianismo. Percebe? Portanto, há aqui uma batalha silenciosa, muito sutil, que está sendo tecida, aonde mais à frente você vai poder dizer que um inimigo dentro de um partido político é um inimigo religioso. Quer dizer, a coisa está de fato descambando para um horizonte, um cenário nem um pouco interessante. Então, quando nós vamos ler um texto, é preciso sair da esfera do que o mero texto indica, né? Para tentar entender um contexto mais amplo, porque todo artigo tem um texto e um contexto, né? Mas, ao mesmo tempo, este artigo também insere-se em um contexto mais amplo, né? Então, o autor do artigo da Piauí, é o que eu falei para vocês, eles entraram em contato com a assessoria de comunicação da Universal. A assessoria confirmou por e-mail que o pastor exorcista faz parte da igreja, mas não informou o nome dele. Ele também salientou que o vídeo trata exclusivamente de questões espirituais, né? E eles avisaram que eles não aceitam patrulhamento de qualquer espécie. Bom, acontece que a Igreja Universal entrou, isso não é um patrulhamento, isso é um direito que todo cidadão tem de saber que coisa é essa de entidade comunista agora, não é? Evidentemente que o site de onde isso foi extraído, que é o Esquerda Diário, ele é um site socialista, né?
O movimento revolucionário dos trabalhadores surgiu em 99. No início, ele se chamava Liga Estratégica Revolucionária, Quarta Internacional, ele estava ligado à Quarta Internacional. Os movimentos comunistas são movimentos, portanto eles têm fases. Tem a primeira internacional, segunda, terceira, quarta. No hangout que eu fiz com a Valéria Bernardo, eu expliquei isso muito bem, faseadamente. Tá? Agora, depois da queda do Muro de Berlim, foi criada a Quinta Internacional. Né? Então, uma das características do movimento de esquerda é que quando ele cria uma nova vertente, ele não aniquila a vertente anterior, não. Todas elas continuam existindo. Então é muito curioso que, embora a Quinta Internacional já tenha sido criada e está em franca atividade, nós temos, funcionando dentro do Brasil, várias vertentes ligadas a outras internacionais. E, portanto, esse site, o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, está ligado à Quarta Internacional. Né? Essa organização transformou-se depois, portanto, no Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. E a organização, embora crítica dos governos petistas, veja que situação curiosa, ela reivindica a libertação imediata do Lula. E ela, de quebra, rejeita a casta autoritária de juízes, a entrega de recursos naturais para os imperialistas, o pagamento da dívida pública, a violência sofrida por mulheres e LGBT, o racismo disfarçado que ronda o Estado laico, condena a revolta da Previdência, exige a anulação da lei trabalhista. Então se fala assim, mas como é que um movimento pode condenar os governos petistas, não é? E criticar todas essas questões que são pautas da esquerda? Muito pouca gente sabe que pela ala radical da esquerda, o PT nunca foi considerado um partido de esquerda, de atuação política de esquerda. Portanto, o governo do Lula e o governo da Dilma não eram considerados governo de esquerda revolucionária. Né? Embora o PT tenha sido criado dentro da classificação, aliás, o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, no livro dele, dá essa classificação muito precisa. Mas o PT nunca atuou, quando entrou na política, portanto, depois que ganhou as duas presidências, o PT não atuou como um partido de esquerda revolucionário. O PT sempre atuou como um partido de social-democracia. Portanto, o PT é a continuidade do PSDB. É por isso que as pessoas, quando leem, né, falando, mas como é que é um embuste da esquerda? Não, não é não. Não é não. São vertentes e áreas completamente distintas. Tá certo? Este site, portanto, é o site de uma esquerda revolucionária radical que, de fato, contrapõe-se à esquerda socialista fabiana. Todos são esquerda, mas é preciso entender que ela tem linhas muito bem demarcadas e muito definidas. Né? Esse site é um site que compõe uma rede internacional que funciona como porta-voz de partidos ou de agrupamentos marxistas que estão espalhados por 11 países, além do Brasil. Né? Os próprios militantes do MRT financiam o braço digital do movimento e integram a redação. Eles têm uma sede em São Paulo. Né? O editor do portal, que é o André Augusto, que coordena o site à distância, mora em Natal. Ele tem mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para ele, o artigo que eles escreveram, né, não passa uma ideia errada dos evangélicos. Não dá margem para nenhum mal-entendido, nem incorre em abusos. Claro, não vai falar nada diferente disso. Ele vai dizer que ele pretende criticar especificamente a campanha que as cúpulas das igrejas pentecostais promoveram em favor do Bolsonaro. E veja, ele está certo em relação a isso. A igreja não deveria se meter em política. Tá? Não diretamente, porque veja o que está acontecendo agora. Nós temos uma sequência de cobrança em nome da religião que se adote uma pauta política
É este casamento perigosíssimo. Repito, este casamento é o casamento que já foi gestado pela esquerda internacional. Então, o que aconteceu aqui com a eleição do Jair Bolsonaro, a população brasileira não tem ideia do que está acontecendo. Mesmo. Né? Nós temos a proposta de unificação do cristianismo com as vertentes de esquerda, uma proposta da esquerda. É uma proposta que surgiu com a Quinta Internacional. Eu já fiz vários programas sobre isso, sobre essa junção do neocomunismo, ou daquilo que se chama neocomunismo, com o cristianismo. O Steve Bannon, nos Estados Unidos, também está atrelado, diretamente ligado a essa proposta. Steve Bannon é esse, que o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está de amores profundos. Muito bem, eu também soltei vários posts diretamente da Itália, né, onde na Itália está sendo analisado, não só na Itália, mas na Europa inteira, esse movimento ligado ao Steve Bannon, né, que veio dos Estados Unidos e está agora fazendo um processo dentro da Itália. O problema é o seguinte: esse processo, conduzido pelos chamados movimentos patrióticos, nacionalistas, conservadores, não tem nada de católico. Absolutamente nada. É uma reedição descarada da esquerda. É um revival. Né? A esquerda é clássica em fazer esse tipo de coisa. Tá certo? De modo que o coordenador do artigo, esse André Augusto, ele de fato aponta para um problema, que é sério. É o problema da junção da política com a religião. Tá? Agora, isso está, ao contrário do que todo mundo pensa, isso está na pauta do mundo. Não é só na pauta do Brasil, não. Há uma reordenação dos poderes em escala mundial. E ao que tudo indica, de fato, o perigo de entrar, né, de ter um governo em escala internacional que vai juntar novamente a política com a religião, isso é mais do que preocupante. Agora, então, extraindo do artigo do site Esquerda Diário as invencionices e as forçações de barra que caracterizam o discurso da esquerda, ele faz uma chamada de atenção muito importante, né? E está, para finalizar, está acontecendo um problema grave no Brasil. Dado que supostamente a direita, uma direita falsa mesmo, dado que uma suposta direita assumiu o poder político, o que é que nós temos agora? Nós não vamos, essa falsa direita não vai produzir nenhum artigo sério que faça uma reflexão sobre as ações da direita, igual essa reflexão aqui, de você juntar política com religião. Não é? Isso é muito grave. Sobretudo porque todas as vezes em que isso aconteceu, ao longo do século XX, isso descambou para esquemas totalitários. Você poderia falar, mas durante a história do cristianismo, as monarquias não eram associadas à igreja? Eram, e teve problemas inúmeros. Mas mesmo assim, naquela época, o tipo de associação era completamente diferente da associação que existe hoje. Né? Porque, entre outras coisas, uma das grandes diferenças é que as monarquias não estavam atreladas a poderes econômicos. Hoje em dia, ligado à política e ligado à religião, nós temos o grande capital transnacional. Então vai surgir um produto para ser vendido, vai surgir uma lei que vai ser implantada. Né? Produto, sapato, camiseta, lei, carro, tudo isso. Quer dizer, as repercussões e o cenário é a ideia do texto e do contexto. Nós podemos, até um determinado momento, fazer uma analogia entre a realidade do século XIX, onde o Estado não era laico, não é? E essa analogia, ela tem uma característica muito específica. E essa característica não tem nenhuma relação com o contexto e com a realidade do mundo hoje. De modo que, para concluir, o artigo é muito bom,
ambos os artigos, eles trazem uma questão. Em filosofia, a questão é sempre um dado muito importante, né? Onde nós temos que refletir e raciocinar, e eles apontam para uma direção que está tomando conta do mundo, né? Portanto, essa ideia, o Islã, por exemplo, é uma teocracia política, ele é uma religião misturada com política. Veja que essa situação não é nem um pouco agradável, né? De modo que leiam o artigo com calma, tirem as suas próprias conclusões, façam as suas reflexões, e efetivamente há uma lavagem cerebral e uma manipulação séria dentro do Brasil, tanto da esquerda quanto da direita. Será preciso resistir a ambas as manipulações, a manipulação de esquerda e a manipulação da direita. Há uma manipulação ideológica clara que tomou conta do Brasil, promovida pelo PT, pela esquerda, e agora promovida por esta suposta direita. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Igualmente, raciocinar com a própria cabeça, raciocinar mesmo, para sair fora do esquema, para não se deixar manipular ideologicamente, nem pela direita, nem pela esquerda. Será uma atitude vital no Brasil, pelo menos por uns 10 anos. Porque a guerra cultural que a esquerda e a direita criaram veio para ficar de fato. Tá? É muito sério, sério mesmo, o cenário que se configurou dentro do Brasil. O PT precisa de ter um bode expiatório e um inimigo, que é a direita. E a direita também precisa de ter um bode expiatório e um inimigo, que é a esquerda. Nenhum deles está falando a verdade. Porque política não é guerra. Quando a política se transforma em guerra, nós estamos não mais diante da política, nós estamos diante da ideologia. E preste atenção ao que eu vou dizer. O fato de haver corrupção no Brasil, e exceto os esquerdistas negam isto. A resolutividade da solução da corrupção passa pelo fortalecimento das instituições. Não passa por transformar a política em guerra. São coisas completamente distintas. Essa gente está mentindo para a população brasileira e é muito grave o que a esquerda e o que a direita estão fazendo. Ambos estão manipulando o povo ideologicamente. E essa manipulação visa beneficiar a eles próprios. É uma disputa de poder e, evidentemente, essa disputa, no mínimo, vai permanecer por uns 10 anos, como uma guerra fria dentro do Brasil. É preciso criar resistência a essas manipulações da esquerda e da direita. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço.